Olá pessoal, vamos iniciar mais uma aula, essa aula de exercício que vai comentar sobre choques ou colisões. Então, esse conteúdo ele está na apostila número 2, é a aula número 5, está na página 124. Então, precisamos recordar os conteúdos, os conceitos abordados nesse capítulo, nas aulas anteriores. Então, nós temos a conservação da quantidade de movimento. Então, após algum fenômeno, alguma circunstância, aplicaremos que a quantidade de movimento inicial antes que alguma coisa aconteceu é igual à quantidade de movimento após que esse alguma coisa tenha acontecido. Temos que recordar também o teorema do impulso, que nos indica que o impulso da força resultante é igual à variação da quantidade de movimento. E também que o impulso de uma força constante é igual a essa força constante vezes o intervalo de tempo. Colisões, a classificação de colisões, podemos ter as colisões como um choque elástico, um choque inelástico e o perfeitamente inelástico. Em todos eles, a quantidade de movimento se conservará, tudo bem? No entanto, a energia cinética, que é obtido como meio de mv quadrado, não. Então, a energia cinética só se conserva no choque elástico. Podemos classificar esse tipo de choque pelo um parâmetro chamado coeficiente de restituição. Então, quando esse E é igual a 1, classifica-se o choque como elástico. Quando o valor do E está compreendido entre 0 e 1, inelástico. E quando esse E é igual a 0, perfeitamente inelástico, sabendo que o E é calculado pela divisão entre a velocidade relativa de afastamento dividido pela velocidade relativa de aproximação. Então, relembrando todos esses conceitos, agora nós vamos colocar em prática resolvendo alguns exercícios. Exercício número 2 aqui, ó. Vamos lá, um bloco de madeira de massa 98 m encontra-se sobre uma mesa perfeitamente lisa, esquematizada em planta no desenho. Inicialmente, o bloco encontra-se em repouso no ponto A. Determine a velocidade do bloco após receber o impacto simultâneo de duas balas, cada uma de massa m e velocidade v igual a 100 metros por segundo, disparada das armas B e C, sabendo que após o impacto elas ficam incrustadas. Então, falou que eles ficam incrustados, então elas ficam unidas. Eu já sei, pelo enunciado, que esse tipo de choque é um choque inelástico também. Então, o meu E, o coeficiente de restituição, será zero. A energia cinética não se conserva, no entanto, a quantidade de movimento continua válida e se conserva. Então, vamos esquematizar primeiro a quantidade de movimento inicial. Então, nós temos que o bloco está parado. Se ele está parado, a quantidade de movimento dele é nula, que está em repouso. Então, teremos só como quantidade de movimento inicial a quantidade de movimento referente à bala C e à bala B. Quantidade de movimento da bala B, direção em sentido horizontal. Quantidade de movimento da bala C, direção em sentido vertical. Quantidade de movimento inicial é a soma quantidade de movimento do corpo C mais quantidade de movimento do corpo B, soma vetorial. Então, sabemos que pelo exercício as balas possuem a mesma massa m, e também possui a velocidade 100. Então, a quantidade de movimento C e B são iguais. Então, aqui nós temos um triângulo, retângulo e isósceles. Sempre que eu tiver um triângulo, retângulo e isósceles, além de aplicar Pitágoras para calcular aqui nossa hipotenusa, eu já posso de antemão falando que a hipotenusa é igual a L raiz de 2. Quanto que é o meu L? A quantidade de movimento inicial, que é o M vezes 100. Então, vai ficar M vezes 100 raiz de 2. Então, minha quantidade de movimento inicial é 100m raiz de 2. Se eu quiser aplicar Pitágoras, tudo bem, fica à vontade. Raiz quadrada, QI é igual a raiz quadrada de QC ao quadrado mais QB ao quadrado, que vai cair no 100m raiz de 2. Bom, determinamos uma quantidade de movimento inicial, lembrando que o que nós precisamos determinar é a velocidade do bloco após o choque. Então, quais são as características depois do choque? Então, o choque, se depois do choque o bloco se uniu com a bala B e a bala C.
Então, a quantidade de movimento aqui final, a massa vai ser a massa do bloco QM, mais a massa das duas balas. Eu representei por 2M, tá? Por que eu coloquei essa direção aqui? O QF está nessa direção. Por quê? Quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final, então a direção e o sentido já foi pré-estabelecido quando eu determinei a quantidade de movimento inicial. Então eu sei que a quantidade de movimento inicial é igual ao final, direção e sentido já estão pré-estabelecidos, agora falta determinar o modo, é que eu vou aplicar aqui. Então, quantidade de movimento final é a massa, m mais 2m vezes o v', que é a velocidade final. Então, vamos igualar aqui, ó, 98m mais 2m. Então, quantidade de movimento final é 100, 98m mais 2m, 100 mv'. Agora, eu aplico na forma da conservação da quantidade de movimento. Então, eu tenho o meu QI, que eu sei que é 100m raiz de 2, o meu QF, que é 100mv'. O que vai acontecer? M de um lado, M do outro lado, corta, sobrou só V', que é a velocidade do conjunto após o choque, que vai ser 100 raiz de 2, 100 raiz de 2 metros por segundo. Então, quando eu multiplicar, 100 corta com 100 aqui, M corta com M, sobrou só raiz de 2, que é raiz de 2 aproximando para 1,4. Então, a velocidade do bloco após o choque vai valer 1,4 metros por segundo nessa direção e neste sentido. Agora vamos para o exercício número 4. Então, uma partícula de massa 2 kg movendo-se com velocidade de 5 metros por segundo choca-se, não diretamente, com uma outra partícula de massa 8 kg, inicialmente em repouso, prosseguindo após o choque com uma velocidade de 3 metros por segundo, numa direção que forma 60 graus com a direção primitiva. Calcular o módulo da velocidade adquirida pela outra partícula. Então, o que eu fiz aqui? Primeiro eu representei as duas partículas, tudo bem? Eu deveria ter feito essa representação aqui, ó, do jeito que está aqui, está representando uma colisão frontal, tá bom? Só que ele falou que a colisão choca-se não diretamente, então não deveria ser desta maneira. Essa bolinha deveria estar um pouco inclinada, tá bom? A única coisa que está inconveniente com o enunciado aqui, ó, choque-se não diretamente. Então, isso daqui é um choque diretamente. Então, eu tinha que ter desenhado essa partícula aqui, ela vindo numa direção inclinada aqui, tá bom? Mas não vai interferir na nossa resolução. Então, eu sei que essa partícula está com a quantidade de movimento, com a velocidade, vai chocar com essa bola, e a partir desse choque, essa bola que inicialmente estava com a velocidade de 5 metros por segundo, ela passa a ter uma velocidade de 3 metros por segundo e formando com a direção inicial um ângulo de 60 graus. Bem? Então, eu tenho partícula 1 vem com a velocidade de 5 metros por segundo, partícula 2 está em repouso, ocorre o choque, então a partícula 1 se desloca com a direção de 60 graus em relação à direção anterior, e a partícula 2, nós precisamos determinar o modo, tá bom? Por que eu coloquei aqui que é para baixo que ela vai se deslocar? Porque pela conservação da quantidade de movimento, olhei inicialmente e vi. A única quantidade de movimento que nós temos é do bloco da partícula 1, aqui de massa 2 kg, na minha horizontal. Então, significa que a quantidade de movimento após o choque tem que ser também na horizontal. Como essa partícula eu já sei que ela tem uma direção inclinada, então significa que eu vou decompor essa velocidade no eixo y e no eixo x para facilitar. Então, essa velocidade, então eu vou ter uma quantidade de movimento no eixo y e no eixo x. Mesma coisa com a outra partícula. Só que a quantidade de movimento tem que ser na horizontal. Então, essa quantidade de movimento referente esse eixo vertical, ele tem que ser cancelado, porque antes eu não tinha quantidade de movimento na vertical. Para ele ser cancelado, precisa aparecer uma quantidade de movimento na vertical que tenha sentido contrário e mesmo modo. Por isso que eu coloquei
a velocidade 2 aqui para baixo, para ter uma componente na vertical para baixo e cancelar com essa daqui, e a quantidade de movimento no eixo X vai somar com esse daqui, que tem que ser igual ao que eu tinha antes, tudo bem? Então, vamos fazer por parte. Primeiro, nós vamos analisar aqui, ó, a quantidade de movimento no eixo X, tá bom? Então, ela se conserva antes e após o choque. Antes, o que eu tenho? Esse cara, a velocidade dele está em repouso, velocidade nula, que é o V2 aqui. Quantidade de movimento dessa partícula, massa dele vezes velocidade dele, que é igual. Quem que é essa componente aqui? Ele é um cateto, desculpa, aqui na horizontal. Esse vetor aqui, ó, é um cateto adjacente. Então, para determinar ele, eu uso o V cosseno. Então, ele vai ser o meu V1' cosseno de θ. Então, essa quantidade de movimento no eixo X é a massa da partícula 1 vezes a velocidade no eixo X, que é o meu V' vezes cosseno de θ1. E desse cara é minha massa dele 2 vezes o V2 cosseno de θ2. Substituindo massa da partícula 1 é 2 kg, V1 é 5, massa 1 continua 2, V1' é 3, cosseno de 60 graus é meio, massa 2 é 8, V'2 é o que eu tenho que determinar, e o meu cosseno de θ2, por enquanto eu não sei também. Então, fazendo essa álgebra aqui, caiu que V' cosseno de θ2 vai ser igual a 7/8, tá bom? Cortei aqui, ó, 2, corta com esse 2. Aí, o que eu tenho aqui, ó? 3, aqui, ó, 2 é 5, 10. Esse 3 que sai daqui positivo vai para o outro lado, fica negativo, apareceu 7. Esse 8 está multiplicando, foi para o outro lado dividindo, tá bom? Essa foi a álgebra realizando. Agora nós vamos analisar a quantidade de movimento após a colisão no eixo vertical. Vou pegar essa quantidade de movimento mais essa quantidade de movimento. Como que eu sei, então? A quantidade de movimento na vertical inicialmente, ninguém tem velocidade na vertical. Então, a quantidade de movimento inicial na vertical é nula. Então, depois também tem que ser nula. Para ser nula, então, essa quantidade de movimento que aponta para cima da partícula 1 tem que ser igual à quantidade de movimento da partícula 2 que aponta para baixo. Aqui nós colocamos aqui, ó, M1 vezes quantidade de movimento na vertical. Ele é um cateto oposto, então vai ser V1 seno de θ1. E esse cara vai ser V2 seno de θ2. Substituindo os valores, massa 1, 2, V1, 3, aqui eu corto esse 2 com esse 2, massa 2, 8, seno igual anteriormente, V'2 eu não tenho, o θ2 eu não tenho, então, realizando a álgebra, caiu aqui, ó. V'2 vezes seno de θ2 é 3 raiz de 3 sobre 8. Bom, eu tenho que determinar a velocidade do bloco após a colisão. Apliquei o conceito de conservação da quantidade de movimento. Infelizmente, eu caí com duas incógnitas. Ó. V'2 eu não tenho, o ângulo eu não tenho, eu também não tenho ângulo, tudo bem? Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Nós vamos apelar para a equação fundamental da trigonometria, que fala que o seno de um ângulo ao quadrado mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo tem que dar 1, tudo bem? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou pegar esse cara e levar ao quadrado, esse cara e levar ao quadrado, 7 ao quadrado 49, 8 ao quadrado 64, 3 ao quadrado 9, raiz de 3 ao quadrado dá 3, 3 vezes 9, 27 sobre 64. Vou mandar esse V'2 para o outro lado, tá bom? Aí eu vou ter cosseno ao quadrado, seno ao quadrado de θ. Então, vou fazer cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. Depois terei como incógnita apenas o meu V'2. Isolando o meu V'2, aí vai cair com raiz quadrada 19 sobre 4. Depois vocês façam com calma. Então, quem é cosseno de θ2 ao quadrado? É 49 sobre 64, V'2. Seno ao quadrado de θ é 27 sobre 64, V'2. Quando eu somar esse cara com esses denominadores sendo iguais, só vou somar os numeradores, tudo bem? Do outro lado da minha equação tem um 1, passa esse 64, V'2 para o outro lado multiplicando, e já cai na minha resposta aqui, tudo bem? Então, vai ficar V'2 é igual
raiz quadrada de 19 sobre 4. Então, encerrada essa aula número 25, pessoal. Fique com Deus e até a próxima.